Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou o host aqui do nosso ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos CX. É um prazer estar com vocês hoje. Temos uma convidada super especial aqui da área financeira. Então, acho que é super legal a gente traz sempre várias áreas aqui, né? Vários setores, e a gente vai falar um pouquinho mais como o CX é aplicado na área financeira hoje. Bom, antes de apresentá-la, tem alguns recados. Então, não sei se todos sabem, mas a gente tem os nossos livros da comunidade, Experiência do Cliente, Experiência do Colaborador, e está saindo do forno agora, em maio, Experiência do Paciente. Então, se você quiser saber mais informações ali, é só acessar o nosso QR Code que vai aparecer aqui na tela e você vai obter mais informações sobre. E também a gente teve, semana passada, o All Summit aqui, que foi realizado no Cine Marquise, na Avenida Paulista. Foi um momento super legal, que a gente juntou aí várias pessoas que gostam do tema de experiência nas organizações. A gente trouxe mais de 30 especialistas. Se você não conseguiu ir no All Summit, ou se você foi e quer ter mais conteúdo sobre, é só acessar a nossa plataforma, que é o All Summit Play. Então você consegue ter não só acesso às palestras do All Summit 23, mas também de todas as edições anteriores, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou apresentar a nossa ilustre convidada. Ela é diretora de Customer Experience do BTG Pactual, é formada em economia, possui mais de 10 anos trabalhando no mercado financeiro, sempre vivendo a experiência do cliente, em áreas principalmente como atendimento, processos e qualidade. Atualmente, ela é palestrante, professora de Customer Experience com foco na importância da estratégia de cultura centrada no cliente. A gente sempre fala que cultura aqui é um dos principais desafios, né? A gente precisa realmente falar muito bem desse tema. Isabela Ferreira, Isa, seja muito bem-vinda ao Muito ACX Cash. obrigada. Obrigada, Cris. Espero que nosso papo aqui traga vários insights para o pessoal que está nos assistindo. E muito bom, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade e tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Bom, você tem uma jornada muito bacana no setor financeiro e sempre relacionado ali atendimento, a customer experience, né? E teve uma evolução nisso, né, na sua carreira. Conta um pouquinho mais, explica para quem está assistindo como que foi isso, como se deu isso. Bom, acho que foi de fato uma evolução, porque sinto que eu fui subindo ali vários degraus ao longo da carreira e foi muito legal ver a forma que isso foi sendo feita, né? Para mim foi um super desafio. Então, eu comecei no atendimento ao cliente. Então, comecei como estagiária mesmo, atendendo chat, e-mail, telefone. Comecei na corretora na XP Investimentos. Eu sempre me considerei muito tímida, muito fechada, e para mim foi um super desafio como pessoa mesmo, né? Eu descobri ali uma Isabela que eu não sabia que existia, vamos dizer assim. Então, comecei aprendendo, não conhecia mercado financeiro ainda também, então foi uma forma de aprender, naquele momento também me trouxe muito conteúdo, né? Acho que hoje tem um mundo de conteúdo disponível para todo mundo, Sim. né? E quando a gente fala ali de mais de 10 anos atrás, era um pouco mais restrito, estavam começando ali as corretoras de investimento, era muito focado em bancão, então a gente estava começando a disseminar mais conteúdo. Então, Uhum. foi muito legal aprender esse mundo, me identificar com esse mundo também no mercado financeiro, mas para mim ali também foi super desafio quando a gente estava começando no atendimento, né. Então, comecei no atendimento, depois eu fui jogando um pouco mais do meu lado analítico, né, que eu tinha também e trazia muito isso nos meus contatos com os clientes. Fui trazendo mais para uma área de qualidade, então fui para um segundo nível ali, né, para reclamações, para a parte mais de qualidade mesmo, e fui depois tornando minha carreira mais na parte de gestão ali, então assumi o time de atendimento, me mudei para São Paulo, então começaram novos desafios também, mas, depois disso a gente foi eu fui tendo mais uma cara de experiência do cliente, então olhar Tá. vários pontos da jornada, né. Então hoje no BTG, tô lá no BTG há 5 anos, e hoje no BTG a gente também posso falar que a gente seguiu o mesmo caminho, né. Então eu comecei no banco há 5 anos atrás criando a área de atendimento ao cliente,
né? Então, quando a gente criou a plataforma digital ali, houve a necessidade de criar uma área de atendimento ao cliente, o cliente vai começar a conhecer nossa plataforma, vai querer entender como funciona, então a gente precisava estar disponível ali. E aí a gente foi criando também, então, qualidade, então, pesquisa de satisfação, para entender o momento dele ali, monitoria para, né, poxa, auxiliar tanto com o operacional quanto com o comercial, questão de discurso, eficiência, etc. Fomos criando, então, frentes ali de forma comercial digital, então a gente tem um time de assessoria digital focado, né, em entregar uma experiência digital para os nossos clientes que têm esse perfil mais self-service ali, parte de processos, né, então, assim, a área foi ficando cada vez mais madura e, poxa, eu tive a incrível oportunidade ali de construir isso, trazer pessoas de fora, crescer pessoas do time também, então Legal. fiz um pouco também o que fizeram comigo lá no início, né, poxa, você tem essa pegada, quer? Vambora, então trazer as pessoas comigo e, ao mesmo tempo, também trazer gente de fora, porque acho que traz um conhecimento ali, traz tira um pouco dos nossos vícios, né, então também acho que conseguir escolher as pessoas certas ali para os momentos necessários. E hoje a gente tem a área de experiência do cliente, então minha jornada foi um pouco assim, sabe, comecei no atendimento e hoje eu tenho, né, então sou head ali do time de CX, consigo olhar para toda a jornada ali que está comigo. Pô, que legal. E é bacana porque, independente do setor, a gente vê que muitas pessoas começam na área de atendimento, porque é a área, muitas vezes, que tem mais contato, é o front ali, né, que tem mais Uhum. contato com o cliente, consegue identificar algumas dores, algumas causas raízes ali do que acontece, mas, de repente, vai evoluindo para outras frentes, né? Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui que CX não é só atendimento, na verdade é muito maior do que isso. Atendimento é uma ponta ali, né, de Uhum. CX, mas é uma Sim. ponta super importante, né? Sim, com certeza. É a ponta ali que escuta o cliente, né, e Sim, que se a gente não olhar com treinamento adequado, com discurso, tom de voz, também é a principal área que pode deixar, né, que o cliente pode deixar a empresa, então concordo 100%. legal. E essa evolução, assim, o que que você eh, você foi adquirindo de competência dentro dessa evolução que você foi eh, dentro da sua trajetória, né? Então, por exemplo, no atendimento com certeza você tinha algumas metas, tal. E a partir do momento quando você atua como head, você tem uma visão muito mais plural e muito Uhum, mais estratégica. sim. Que competências você foi adquirindo para estar nessa posição hoje? Acho que o olhar estratégico, isso eu trabalho até hoje, então, acho que a gente não tem aquele ponto de: "Ah, cheguei no meu máximo". Não, Sim. sempre tem alguma coisa para aprender, para melhorar. Acho que como líder ali eu sempre prezei muito pela transparência, então trabalhando estratégico, trabalhando a transparência ali com o meu time, e acho que um ponto que eu trazia muito, Cris, ali pro pessoal, então para os heads ali de, enfim, atendimento, processo, etcétera, qualidade, é a questão, às vezes, também da gente olhar mais para dentro, né. Então, por exemplo, o mercado fala muito de NPS. Tá, mas eu não tenho que copiar o mercado, né. Óbvio, vamos ter NPS, mas no momento em que é bom para o nosso cliente. Então, quando é bom? Todo mundo faz de forma, por exemplo, semestral. Tudo bem, mas se eu tiver que fazer trimestral, e isso for me agregar, Uhum. porque então, isso eu sempre tentei trazer muito. Quando a gente fala ali de métricas, né, que você deu exemplo, a gente ir muito além do número, né. Exato. Então, óbvio, eu quero poder falar que eu tenho um NPS 100, eu quero poder falar que a minha monitoria é nota 100, eu quero poder falar que o meu nível de serviço é 100%, mas eu consigo fazer isso? Eu tô nesse momento? O meu Uhum. time está nesse momento? Né, então acho que isso também foi um ponto né, você até comentou quando estava me apresentando de falar de cultura centrada no cliente, isso acho que também lá no banco foi crucial para fazer, enfim, a nossa história acontecer, vamos dizer assim, que foi ter a liderança sempre comprada. Então, o pessoal lá desde o início não me exige: "Olha, Isa, eu quero o NPS 100". Não, eu quero entender o que que o nosso cliente quer. Se Uhum. por consequência eu vou atingir uma nota maior de NPS, maravilhoso. Uhum. Mas eu preciso que as coisas façam sentido. Eu Exato. preciso abordar todos os clientes, ou enfim, né, separar ali a nossa jornada. Então a gente tem uma jornada de pesquisas bem desenhada para que faça sentido e que para no longo prazo eu vá colher esses resultados, Sim. né. Então, isso foi super legal também de entender e de criar ali,
E, poxa, sempre com o apoio ali de toda a liderança do banco. Não, e é legal quando você fala isso, justamente porque, por mais que a gente tenha várias práticas no mercado, e que é legal, né? A gente Uhum. sempre comparar e tudo mais. Quando a gente vai implementar qualquer coisa, tem essa questão da cultura e contexto organizacional, né? Uhum. Então não dá para fazer um copia e cola somente ali. Eu acho que ter como referência é muito bom, Sim, mas a gente precisa realmente aterrissar para a realidade cultural da empresa, né? exato, exato. E um ponto que você mencionou que é super importante, já ter o apoio da liderança ali é fundamental, né? A liderança ter essa consciência, não cobrar por um número só pelo número, né? E sim para uma consistência do Sim, trabalho que seja algo bem significativo ali. é isso, é. Pô, legal. Eu confesso que eu sou super a favor, inclusive já falei isso várias vezes, mas eu sou super a favor de compartilhar os erros, os acertos, né? Porque tem gente que só gosta de contar também onde acertou, né? Só Exato. gosta de contar o sucesso, mas ninguém fala quais foram os obstáculos ali que tiveram no caminho. Então, acho que compartilhar é ótimo, mas a gente não pode se apegar e falar assim, não, o mercado todo segue essa métrica aqui. Putz, Sim. mas será que no nosso modelo aqui tá fazendo sentido? Agora, talvez faça sentido lá na frente. Mas será que agora faz sentido, né? Outras vezes, até tentar criar alguma coisa, né? Então, lá no nosso time, por exemplo, de experiência, a gente tem uma área que olha só para o churn. Poxa, tudo bem, mas será que era o momento ali de eu olhar só o churn? Então a gente foi lá e criou uma outra métrica para conseguir olhar o antes ali, né? Então, óbvio, a gente foi procurar referências, etc. Mas o que que faz sentido pra gente, né? Como Aham. é que a gente atualiza esse modelo? Eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que colocar, não, eu só olho aqui a parte de receita. Não, tá, mas será que faz sentido eu olhar. Poxa, a gente, por exemplo, no Reclame Aqui tem o RA1000. Então, é uma métrica que para mim faz muito sentido. Uhum. Será que vale, então, olhar as avaliações negativas para entrar como um possível churn? De que churn, né? É o churn só da empresa? É o churn, né? Como é que a gente traz isso? Então, Muito a gente legal. leva muito isso lá para dentro. É uma orquestração, né? É isso. Basicamente é isso, É. né? Para a realidade ali. E a gente fala, eu te perguntei sobre a questão das competências, justamente porque a gente está nessa questão do lifelong learning, né? A gente Uhum. sempre está aprendendo. Você citou algo super legal aqui, que a gente aprende mais até com os erros, né? Sim. Eu gosto muito de evidenciar isso, sou empreendedor, então minha trajetória foi muito de aprendizado, foi muito mais pelos erros do que Sim. pelos acertos. E eu gosto muito quando as pessoas buscam, né? Sempre estão buscando conhecimento. Eu vi que você foi lá fez o curso da Disney Institute, né? Uhum. Fala um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que tem várias pessoas que já ouviram falar desse curso, e como que foi essa experiência para você e como você, dessa experiência, conseguiu aterrissar em coisas práticas no seu dia a dia. Acho que, cara, foi incrível, né? Acho que quando a gente fala de Disney, vem lembranças maravilhosas, vem pozinho mágico da Sininho, vem tudo. Foi uma experiência de vida mesmo, acho que foi muito legal. E o que foi mais incrível, na minha opinião, lá, foi ver tudo que a gente vê, poxa, nos livros, ou que a gente escuta falar, que a gente vê num post de LinkedIn acontecendo na prática, né? Então, Sim, eu fiz o curso da parte de qualidade, né? Só que a gente olhou muito para atendimento, encantamento, liderança, parte de funcionários, então teve um módulo ali também onde a gente falava da importância do employee experience, legal. e também uma parte ali que um pouco de comercial, né? Tá. Mas, poxa, Isa, como assim comercial, né? Se era um curso ali, poxa, da Disney de mais sobre qualidade de atendimento. Foi, né, eles também batendo no martelo que a experiência do cliente vende e que esse é o principal ali motivo para eles, né, enfim, melhorarem tanto e terem a experiência que eles oferecem. Falaram de erros, o que foi engraçado se olhar, poxa, a Disney falando disso, falaram até do case que viralizou, né, do pedido de casamento, né, Legal. que um cast member da Disney entrou, tirou a aliança na hora, então comentaram sobre isso, comentaram sobre digitalização também, né, então a gente pensa em Disney, pensa muito em estar na Disney para viver um momento mágico. E eles comentaram também, então, que querem tentar partir para experiências no mundo digital, estão pensando ali como fazer isso. Mas, assim, falando de. Então, de lá a gente aprendeu muito disso. E para trazer, acho que assim, eu trouxe alguns pontos
trouxe 2 pontos, óbvio. Acho que o lado de inovação, de olhar e falar assim, cara, tá aí uma oportunidade, né? Então, aprendi coisas novas e trazer e pensar como é que dá para fazer isso dentro da nossa cultura. Então, esse ponto também é super importante, né? Não dá pra gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque é uma cultura completamente diferente, outro país, né? Então, tem alguns pontos ali que eu tive, né? E ainda estou pensando em, putz, como é que eu mexo nisso aqui para conseguir trazer para minha realidade. Mas foi muito legal também, Cris, de ver coisas ali que estavam sendo passadas e eu olhar para aquilo ali e falar assim, poxa, a gente já faz isso, né? Legal. Poxa, isso aqui, a gente já iniciou essa conversa. Então, isso também eu achei muito bacana, né? A gente olhar e por mais que pareça ser um mundo totalmente distante, cara, eu vou trazer 100%, eu acho que eu não faço nada do que a Disney faz. E eu olhar e falar assim, não, na verdade, isso aqui a gente faz. E não só eu, né? Tinha outros grupos ali, então, de brasileiros, de americanos, né? E vários mercados diferentes. Então, isso também foi muito legal e eu gostei muito também de reafirmar um pouco esse ponto ali de que, assim, óbvio, né? Eu era uma das únicas ali de mercado financeiro, então acho que isso já foi legal, né? Eu olhava assim, poxa, o pessoal, quando eu falei que eu era de banco, tudo mais, nossa, alguém de banco aqui? Calma, isso tá virando uma realidade, né? Então, isso é muito bacana, de levar lá Legal. pro BTG também, trazer e falar, poxa, pessoal, o quão foi importante, né? Poxa, o banco me permitir viver essa experiência ali. E isso, de trazer também os pontos que a gente já veio fazendo. Então, de afirmar que, olha, experiência vende, óbvio, de uma forma diferente, eles têm o presencial, a gente tem o digital, como é que funciona, mas a gente trazer a parte das métricas a nosso favor, o quanto eles valorizam a satisfação do cliente, né? E aí, poxa, óbvio, eles usam o CSAT de uma forma totalmente diferente, mas de que forma talvez eles usem a satisfação ali para trazer processos novos? Então, né, um pouco do que a gente estava falando, cruzar muita métrica, né? Então, a importância de trazer o motivo de um detrator para ser uma priorização de um processo, o motivo de calcular ali, às vezes, qual é a nossa possível perda no longo prazo com um processo ali que precisa ser melhorado. A Disney falou muito de processo, né? Então, eu acabei não mensurando, mas não falando, mas a gente falou muito de processo. Então, falava de atendimento, falava de processo. Falava de encantamento, falava de processo. Falava de liderança, falava de processo, né? Então, a Disney tem muito isso, né? O O processo processo. facilita, né? E o Tudo. processo está sempre no centro. A gente tem até uma imagem que eu acho super legal, que é um círculo, onde é o processo no meio e tudo em volta. Então, é o processo com o atendimento, a experiência, o encantamento. Então, falando que o processo, de fato, está ali no meio. Legal. E pequenos detalhes, que às vezes, eu lembro também, eu tirei uma foto que me chamou super atenção, que foi no Hollywood Studios, né? Então já é lindo, né? Você entra, a gente entrava um pouco mais cedo por causa do curso, então também tinha isso, né? Então a cada dia a gente tinha uma experiência no parque, No parque em né? E si. aí eu postava foto, o pessoal achava que eu tava nos brinquedos. Não, a gente tava tendo aula no parque, Aham. com o dever de casa e tudo mais. Então, Hollywood, você já entra, aquilo maravilhoso, né? Tudo lindo. As pessoas felizes, os cast members sorrindo, aquela coisa toda linda. E eles mostraram, a gente foi numa aula, inclusive, para falar um pouco de processo com experiência, né? Como é que a Disney lidava com isso. E tinha como se fosse um posto de gasolina, né? Um gas station ali, Tá. todo desenhado, né? Então, todo bonitinho, bem na pegada de Hollywood. E era uma parte do parque um pouquinho mais afastada, onde era, na verdade, o estacionamento dos carrinhos de bebê e das cadeiras de roda. E todo organizado. Então, quem passava, olhava pra gas station e falava, nossa, que gas station linda, tira foto e tudo mais. Mas, na verdade, aquilo era parte do processo. Então, como eles atraíram para que não fosse uma placa escrito estacione aqui seu carrinho de bebê, Aham. né? Então, é impressionante a forma que eles simplesmente conectam tudo. E a gente foi observando alguns pequenos, né? Eles falando dos cases também. Pequenas coisas que pra gente é uma coisa natural, e para ver e eles mostrando como aquilo ali foi Uma- milimetricamente desenhado e de forma proposital ali, né? Então, acho que assim, se deixar, eu fico aqui horas falando, Não, mas foi uma mas, meu, experiência é super absurda. legal, assim, eu vi um caso que, assim, detalhes, né? Eu acho que ganha pelos detalhes É também. isso. Ela é muito quente em algumas épocas do ano, né? E, por exemplo, como não evitar mosquitos, né? Eu fiquei sabendo que eles têm as plantas especiais para isso, que repelem os mosquitos. E além disso, tem a água também passa por um processo. Uhum. Então, imagina, né? Você está indo É. para a experiência com a sua família, ou casal, ou com seus amigos. Você quer aproveitar ao máximo e tem um monte de mosquito É. lá.
É uma coisa que faria você ir embora mais cedo. Com certeza. E eles pensaram nisso antecipadamente, né? Então, são pequenos detalhes que a gente Isso, nem imagina, eu nem imaginaria isso. Uhum, E quando eu fiquei sabendo, eu achei fenomenal, sim, né? Porque aí você vê que realmente a empresa se preocupa 100% ali na experiência que você vai passar. sim. E nessa jornada de experiência, né? Porque se a gente for pensar, a experiência final seria o quê? Ah, quero ver, conhecer os artistas, os parques, tudo mais. Mas para essa experiência ser super valiosa, tem alguns detalhes que impactam, né? Sim, Então, igual você mencionou aí de vários. E eu não isso é. sabia esse dos carrinhos. E eles falam, a primeira aula que a gente teve, eles falaram que a Disney faz tudo de forma intencional. Então, é isso. É cada Exato. detalhe pensando justamente em qual é a intenção que ele tem ali com o resultado final, né? Então, como é que eles criam felicidade em cada detalhe. Desde isso, assim, desde do formato do parque, que foi também milimetricamente desenhado para que tivesse toda a visão, eh, todo o estudo por trás ali, né, todo o dia a dia dos colaboradores, porque aquilo ali faz diferença. Então, assim, Sim. foi incrível poder viver isso ali naqueles foram 4 dias de curso, né, Tá. então, poxa, eu brinquei lá que se pudesse eu tinha ficado 15 dias no curso mesmo. Eu não precisava nem para o parque, eram 15 dias de curso, eu Que estava legal, feliz. que legal. Bom, muito bom. E voltando aqui, assim, para entender um pouco mais do teu mundo lá no BTG. Fala um pouquinho pra gente quem é o BTG, porque eu acho que todo mundo conhece, mas não com números, né? Assim, práticos de como o BTG atua aqui no mercado brasileiro, na América Latina. Bom, então o Banco BTG, né, então o banco tem ali quase 40 anos de história, hoje é o maior banco de investimentos da América Latina. A gente veio, né, então, o banco sempre foi muito focado no segmento do wealth, né, então a maior parte da história é nesse público. E aí, há 6 anos atrás, mais ou menos, 6, 7 anos, a gente começou com a pegada do mundo digital, né, então começou a ser criado o BTG Digital. Legal. E aí, com o BTG Digital, a gente trouxe a parte de investimentos mais para o varejo, ainda focado em alta renda, então é um banco focado ali mais em alta renda. Tá. E começamos a criar uma plataforma digital, entrar ali no mundo, dos investimentos, então diversificação de carteira, etcétera. Temos nossa mesa de assessores, né, a gente tem ali o atendimento. E aí também em 2020, a gente começou com a parte banking também. Então em 2021 a gente lançou toda a parte de conta corrente ali, cartão de crédito, cartão de débito. Então a ideia ali é realmente dar uma experiência completa para o nosso cliente, né, ele como cliente BTG, ele ter ali o melhor lado dos investimentos e o melhor lado também de banking. Então, esse é um pouquinho do Banco BTG Pactual ali, do que a gente veio fazendo nesse período ali de evolução de marca. E hoje, quantas pessoas fazem parte do time de CX, assim, e como a função de CX está estruturada dentro do BTG? Uhum. Hoje o nosso time ali tem aproximadamente 115, 120 pessoas, olhando Caramba. todo o lado ali de experiência do cliente, né? Então, banking e investimentos. Então, a gente, do ano passado, unificou as estruturas. Então, isso é muito legal e fala muito do que eu acabei, por acaso, de mencionar, né? Da gente olhar para um cliente único. Então, eu não olho para a experiência do meu cliente conta corrente, a experiência do meu cliente investimentos. Não, eu olho para a experiência do cliente, Sim. né? Então, a gente unificou os times. Foi um trabalho super bacana que a gente fez de eficiência, de experiência também. Então, equalizar canais de atendimento, tom de voz, pesquisas. Então, poxa, eu tenho uma jornada ali. Calma, então eu tenho que entender agora a jornada do meu cliente BTG, né? Tá. Se ele tem cartão, se ele não tem cartão, como é que a gente vai fazer isso? Se ele ativou só uma das contas. Então, a gente tem tudo isso desenhado. A gente fez esse trabalho no ano passado. E na nossa estrutura ali, né? Então, a gente tem a parte de atendimento, processos, qualidade, né? Então, dividido ali entre reclamações, pesquisas e monitorias. Legal. Temos a parte de assessoria digital, nosso time de retenção, que foca muito ali, né, na experiência para antes dele da churn ou quando da churn. Temos um time de dados focado ali também para CX. Um time de tecnologia barra infra, vamos dizer assim. Então, também olhando em eficiência de URA, eficiência de chatbot. A gente tem um time ali focado para olhar só para essa experiência, né? A gente conseguir agilizar muita coisa ali dentro do nosso time.
E a gente tem também um time de suporte aos assessores. Então, dado que a gente quer que os nossos assessores de investimento sejam focados em focar na experiência do comercial, a gente tem um time ali também que fica meio que lado a lado ali do nosso atendimento, mas focado também. Então, no nível de urgência, a gente entende que a gente precisava separar ali, então temos um time focado em assessores e um time de renda variável também. Então, focado ali também na experiência do trader, né? Que também entendemos ali mais ou menos em 2020 que era né, com a pandemia, que foi um público que cresceu muito, a gente precisava dar um foco específico para ele, né? Então, era não só uma carência no mercado, a gente viu essa necessidade e abraçamos ali como uma oportunidade de melhorar a experiência desse cliente. Então, também temos um time de renda variável ali dentro. Então, legal. nisso estão espalhadas nossas 115, 120 pessoas. Nossa, é um time bem robusto, né? Assim, é bem legal. E quando a gente fala, principalmente, a gente tem falado com várias indústrias e tal, e é muito bacana ver a maturidade, assim, de como as coisas andam, né? Principalmente lá no BTG, com essas áreas bem divididas. E quando a gente fala de competências para um profissional de CX, independente da área que ele está, se ele está em dados, se ele está na estratégia, se ele está mais na parte de cultura, se ele está na parte de insights e tal, o que você acha que é primordial para a pessoa ter e para ter sucesso aí nessa carreira? Eu acho que, não sei se o que eu vou falar, Cris, é um pouco óbvio, mas aí eu vou contar também uma historinha, mas Claro. acho que a paixão pelo cliente. Então, acho que o óbvio, o clássico foco no cliente, que por isso, por mais que seja um pouco óbvio, a gente vê também, ao mesmo tempo, que não acontece muitas das vezes. Até em quem tá ali, ou no front, ou quem tá na parte estratégica, né? Então, a gente, em 2020, criou ali um atendimento 24 horas no banco, né? E nesse momento, eu, né, nas minhas contratações antes do atendimento 24 horas, a gente era muito focado ali em mercado financeiro, pensando também na cultura, enfim, né, na forma ali de carreira. A gente trazia muita gente que era ligada ao mercado financeiro, fazia ADM, engenharia, economia, né, um pouco do clássico ali. E quando a gente foi criar o atendimento 24 horas, o meu ponto foi justamente o contrário. Assim, olha, eu não preciso que você saiba de mercado financeiro. Eu quero uma única coisa de você, que você seja apaixonado pelo cliente, que você vá atender com gosto, independente de qual é o assunto. Se você não conhece mercado financeiro, a gente te ensina. Eu vou te dar aqui todo o conhecimento, a gente vai ter um treinamento, eu vou te indicar certificação e etc. Mas eu preciso que você me traga isso, né? Que não está em todo mundo. Então, acho que isso foi um movimento muito legal. E com o crescimento da estrutura, né, acho que até também, poxa, com a unificação que a gente teve no ano passado, que eu mencionei, é muito legal que a gente tem vários perfis ali diferentes no time, mas todo mundo, a gente sabe que tem um propósito ali, né, tem um foco, que é ajudar o nosso cliente. Na área de processo, o pessoal vai tentar ajudar do jeito deles, na área de qualidade vão ajudar do jeito deles, no front também, no comercial, mas é muito legal porque vai todo mundo pro mesmo caminho. Então, por mais que eu acho que é uma coisa óbvia, a gente falando aqui de experiência do cliente, poxa, é óbvio falar que eu tenho que ser apaixonada pelo cliente, eu tenho que ser apaixonada por melhorar a vida dele, por entregar uma experiência wow e tal, mas é uma coisa que a gente cobra, vamos dizer assim, né, que a gente pede muito e que acho que é um diferencial. Então, Isa, e é legal, assim, entender essa questão da paixão do cliente, porque isso determina muita coisa, né? Da pessoa que está atuando ali e tal. Seja ela atuando em dados, né? Em sites, ou atuando no front com o cliente. Como que é isso lá dentro, assim? Tem mais pessoas de exatas, tem mais pessoas de humanas, ou é um misto disso? Como funciona? Confesso que lá a gente tem um misto. Já foi um time mais com perfil de exatas, Tá. mas agora eu acho que a gente tem um misto. Então, assim, quem é de exatas tem, no fundo, ali um lado humanas, e quem é de humanas também, como a gente fala muito de métrica, de desenhar a estratégia também com base em dados ali, a gente é bem focado nisso, né? Então, acho que no fundo, até o pessoal de humanas, eles já construíram um lado ali também para olhar para números, para entender a importância disso, né? Então, é legal que a gente tem um mix, assim. Hoje não tem mais um padrão ali. E você mencionou que o atendimento 24 horas foi implementado em 2020. Em 2020 a gente teve um impacto aí global que foi a pandemia, né? Como que foi isso?
Eu acho que tem um desafio grande, né? Porque primeiro a gente precisa entender quais são os melhores canais, Sim. né? E depois todo mundo está ornando ali para oferecer a melhor experiência. Explica um pouquinho como foi essa jornada e como está sendo, na verdade, né? Então, Cris, foi engraçado você falar, né, de entender, né, porque a gente não teve muito tempo e nem concorrentes ali para aprender. Então, a gente teve que fazer também ali do nosso jeito e foi legal também, porque quando eu falo de cultura centrada no cliente, de apoio da liderança, também isso demonstrou muito, porque foi um pedido da própria liderança, né, que olhou para o banco e falou, cara, a gente já tem plataforma, eu já tenho assessoria, eu já tenho atendimento, né, então, assim, a gente tinha tudo que os outros também tinham. Aonde a gente poderia se diferenciar e foco foi no atendimento. Então, daí veio o pedido da gente criar o atendimento 24 horas. Como eu falei, a gente não tinha referência no mercado, então fomos pioneiros nesse movimento. E o nosso objetivo foi, bom, eu já falo por telefone, e-mail, chat e WhatsApp. Como eu quero entregar uma experiência, né, a mais, poxa, eu não vou tirar nenhum canal. Então, vamos ser 24 horas em todos os canais. E a gente fez esse movimento. Então, teve um movimento de contratação, até que eu comentei, né? Então, foi muito legal a gente sair do. Porque, como eu atendia ali no horário do mercado, né, no horário da bolsa, Sim. eu tinha que ter pessoas ali que entendessem de mercado financeiro, de fato, né, para poder falar com o cliente, entender urgência, etc. Mas ali, quando a gente partiu para um 24 horas. A gente falou assim: olha, né, dado que o meu principal ponto aqui é a experiência, eu preciso ter pessoas que vão olhar para a experiência e que queiram aprender também sobre mercado financeiro. Então, buscamos ali, contratamos um time, então fazendo em turnos ali, né, manhã, tarde, noite, madrugada, Legal. e lançamos ali mais ou menos em fevereiro, a gente fez o lançamento do atendimento 24 horas, não tinha pandemia ainda, né? E aí em março, abril ali, né, foi declarada a pandemia, foi todo mundo para casa, então era 100% presencial, todo mundo ali, até para aprender, né? Então a gente ainda tinha essa mentalidade, vamos dizer assim, né, de aprender, fazer o famoso carrapato, né, no atendimento. Aham. Então, um atende, outro fica do lado vendo. Então, a gente seguiu assim, e aí em março, abril veio a pandemia, o que foi curioso, vamos dizer assim, porque foi um momento ali onde o cliente ele nunca tinha precisado tanto da gente, né, a gente no mercado financeiro viu um movimento ali dos clientes, tanto um movimento de muito cliente entrando na bolsa, né, para surfar oportunidades ali, quanto, né, muitos clientes que já estavam aplicando, já estavam há um tempo com investimentos, e os cenários mais agressivos teve muita gente quebrando, pessoal ligando desesperado, era a minha vida, eu tinha tudo aqui, e Caramba. precisou de muito jogo de cintura, né, de muito, que eu falei que parece às vezes meio óbvio, mas eu precisava que tivessem pessoas ali do outro lado que entendessem, que estivessem dispostas, né, a passar por aquele momento com a gente ali. Legal. Então, assim, a gente de lá para cá continua com os mesmos canais de atendimento, então com o mesmo formato. Durante a pandemia, uma ação que a gente teve foi, óbvio, meu número de chamadas aumentou muito. Meu formato de atendimento, por mais que os canais não tenham mudado, eu tinha o pessoal de casa. O clássico, choveu, caiu a internet. Como é Aham. que eu faço? Tem menos uma pessoa na fila. Às vezes a pessoa foi beber uma água, eu não sei, né? Ficava ali tentando controlar, ausente. Caramba, ausente, meu Deus, a fila, o que eu faço? Então, assim, foram várias adaptações que a gente passou, e ao mesmo tempo, quando a gente olha para eficiência, também nos ajudou muito, né? Porque muitas outras casas ali, concorrentes nossas, fizeram movimentos de tirar canais de atendimento. Então, Aham. olha, internet, né, do pessoal, não posso contar com isso? Tira telefone, tira chat, deixa só e-mail, muda o horário. E o que a gente fez foi justamente o contrário. A gente é Ampliar tudo 24 isso. horas, a gente vai continuar 24 horas, e foi super legal, Cris, que a gente no início de 2020 mesmo ali, foi mais ou menos, no início da pandemia, na verdade, né, se eu não me engano foi mais ou menos maio, junho, que a gente viu que os nossos números tinham triplicado, quadruplicado. Eu, ao mesmo tempo, né, não saí contratando também, então, porque no longo prazo isso não ia ser saudável ali Sim. para o banco. Então, o que a gente optou foi, um pouco do que eu falei ali de liderança, né, com o cliente a mesma coisa, transparência. Mandamos um e-mail para a base de clientes inteira do banco, avisando, olha, nossos canais continuam, fiquem tranquilos, lembrando que somos 24 horas, mas eu estou com mais fila. Minha fila aumentou. Então a gente falou para os nossos clientes: olha, o nosso horário de pico normalmente é, por exemplo, de 10 até mais 11h30. Então, se vocês ligarem nesse horário, antes que você esperava 20 segundos, 10 segundos,
porque a gente sempre olhou muito para esse lado Tá. de métricas, né? Hoje você vai esperar 15 minutos, 20 minutos. Então, se a sua demanda não for sobre o que está acontecendo no mercado, tenta entrar no chat. Porque no chat a gente tem uma. Então, a gente jogou com muita transparência. Legal. Vejo que isso, assim, foi crucial ali naquele momento, não só para a gente, mas para os nossos clientes também. E foi um movimento que a gente ainda preza muito, né? Então, por transparência. Seja no discurso, do que está acontecendo, em momentos de falha, etc. Então, foram vários aprendizados que a gente teve ali com o time na pandemia, que a gente traz ainda hoje, né? Então, o time continua mais ou menos com o mesmo formato, mas foram vários aprendizados ali. E acho que isso que eu acho legal também de mencionar, né? Que foi um pedido ali da própria liderança. Então, Legal. de olharem e falar assim, cara, aonde vai ser o nosso diferencial? Vai ser na experiência do cliente. Né? E Isa, é super legal que a gente está falando 24 horas, mas é 24 horas, 7 dias por semana. 7 dias por semana. Né? Não Não é tem só. feriado, não tem fim de semana. Então, isso que eu achei super bacana. E quando eu vi até, você tem no LinkedIn, né? A capa Tenho, ali, isso chama muita atenção. Mas quando a gente vai entrando, vai se aprofundando, a gente vê o desafio realmente que é, Sim. né? ter uma operação assim e com qualidade também, Uhum. né? Muito Isso legal. Isso Muito legal. Isso foi legal no nosso primeiro ano novo, né? Primeiro Natal. Teve cliente entrando só para dar Feliz Natal e só para dar ano novo. Olha que Cliente ele que já bacana. tinham entrado em Aham. contato antes, né? Quando a gente lançou também, foi curioso. O pessoal, tipo, não, é alguém mesmo? Tem uma pessoa do outro lado? Então, o pessoal chegou a duvidar um pouco de que fosse verdade, né? Dado Sim. que ninguém fazia, era um momento muito sensível, né? As pessoas começaram a perguntar se é. Então, assim, um comportamento de retorno ali que eu considerei também que foi bem legal de ver os clientes reconhecendo também o nosso carinho, de certa forma. Legal. E a gente está na era de dados, aí tem muita coisa, né? Então, o pessoal fala, dados é o novo petróleo, mas também se você não tratar esses dados, não Uhum. adianta em nada, né? E tem várias outras tecnologias vindo aí, né? Inteligência artificial e tudo mais. Como vocês trabalham a experiência do cliente, os dados com foco em experiência do cliente lá no BTG? A gente olha muito para dados, assim, não vou dizer desde sempre, porque houve uma evolução, mas desde que a Claro. gente se consolidou ali com a experiência do cliente, já tinha tirado muita coisa do papel ali, a gente sempre teve muito foco em dados. Então, não só para trazer as métricas corretas, mas para traçar ali a jornada do cliente, traçar ali, entender o que esse cliente queria da gente, quais eram os tipos de cliente que a gente tinha. Então, a gente usa muito essa parte de dados ali para direcionar o atendimento, como métrica mesmo, né? Então, a gente também tem muita coisa que a gente olha que é meta e que é métrica, Aham. né? Então, também um pouco do que a gente falou lá no início, né? Óbvio, quero olhar para tudo e falar que vai ser tudo maravilhoso, mas calma, é um momento? Não, deixa eu absorver isso aqui primeiro como métrica, depois a gente tenta lançar como meta. Então, Legal. hoje a gente usa muito a parte de dados para direcionar as nossas estratégias. Então, para que caminho a gente quer ir, né? Pensando sempre no longo prazo, né? Então, a gente se apoia muito em parte de estudos, principalmente. Então, estudo para entender o comportamento do nosso cliente, o que mudou, se mudou. Olhar também qual é o comportamento, por exemplo, do nosso cliente do perfil digital. Qual é o Uhum. perfil do nosso cliente mais private? Qual é o perfil de cliente que entra no atendimento? Comentei do Reclame Aqui, por exemplo. Então, na página de investimentos, a gente tem o RA1000. Qual é o perfil do cliente que entra naquele canal, né? Então, sair um pouco também do que todo mundo olha, né? Que foi também um pouco do que eu falei no início da nossa Aham. conversa. E olhar para o que a gente quer olhar, né? O que eu quero entender. Então, se a gente olha, por exemplo, em renda variável, onde eu quero mexer ali no meu lifetime value daquele cliente, eu preciso olhar para aquele cliente. Putz, Isa, mas não é o cliente que vai trazer mais dinheiro para o banco. Não é. Mas é um cliente que eu preciso olhar. E que, se eu olho para a concorrência, poucos focam na experiência do cliente, né? Focam na plataforma, mas poucos focam na experiência do cliente. Sim. E aí eu vou focar em receita como forma de consequência. Então, acho que isso que a gente tenta usar muito os nossos dados ali, né? Tudo que a gente tem à nossa disposição e o time que tá ali com a gente ajuda todo dia, né? Então, isso é super legal também. O pessoal entende a forma que a gente funciona, mesmo não estando sentados ali no front, às vezes, né? Mas isso ajuda. E também uma outra coisa legal, Cris, que eu vejo que a gente faz lá, é sair um pouco, vamos dizer assim, da burocracia, né? Então, eu brinco com o pessoal lá que não tem nada escrito em pedra. Então, fizemos um estudo que a gente achou que a gente ia olhar isso aqui, não deu resultado, tudo bem, vamos embora, faz de novo.
né? Ah, não, porque a gente agora atende assim. A gente tem que mudar? Tudo bem, vamos mudar. Não tá escrito em pedra. Essa Vai ser melhor? flexibilidade é super É importante, isso, né? porque tem gente que, né, faz quase que Fica. um tratado ali e ninguém mexe Exato, naquilo. exato. E não, acho que porque o comportamento do cliente muda, o comportamento do nosso time muda, as exigências mudam, o mercado muda muito. Então, a gente tem bastante flexibilidade e o time de dados sempre nos apoiando a tomar as melhores decisões. Legal. Você citou algo super legal, Isa, aqui. É o ponto de... Tem muita gente focando em plataforma, em Uhum, produto, sim, tal, e pouca gente focando na experiência, né? é. Quando a gente tem essa visão, é, ela é direcionador, mapa, para tudo que a gente vai fazer, Uhum, né? E isso traciona. E é legal essa visão de vocês relacionada a longo prazo com o cliente, né? Então, você citou aqui uma métrica que a gente sempre usa, né? Ou muitas vezes usa, o que é o lifetime value, né? Então, ter uma visão mais longa aí daquele cliente, como a gente uhum. pode mantê-lo, retê-lo da melhor forma possível. E isso traz rentabilidade para o negócio a Sim. médio e longo prazo, né? Uhum. Que aí é o que, enfim, acho que vem se falando muito mais, que é falando quanto a experiência vende, né? Então, Exato. até um outro ponto também que eu não comentei, Cris, mas que a gente gosta bastante de fazer, é cruzar as métricas. Então, não Isso é olhar ótimo. métricas isoladas. É, Olhar o nível de serviço, mas olhar o nível de serviço com mais o quê? Né? Qual outra métrica eu vou olhar? Satisfação, então, CSAT, monitoria, olhar TMA, TME. Poxa, eu vou olhar o NPS, mas vou olhar o NPS de que forma? Vou sim. olhar o NPS junto com o churn, junto também com a atrelada monitoria. Então, talvez, dependendo do meu ponto detrator ali, quais são os outros pontos que estão atrelados quando eu olho para a experiência. Legal. Então, a gente também gosta bastante de fazer isso. Time de dados faz bastante estudo ali, assim, mas o pessoal nota 1000, porque, de novo, eles também, e aí um pouco do que a gente falou, né, de exatas, humanas, eles também querem melhorar a experiência do cliente. Eles estão Claro. ali todo dia trabalhando para melhorar a experiência do cliente. Então, assim, é um time que joga muito junto com todo o front. E com esses estudos, assim, tanto internos, mas também do mercado, você acredita que nesses últimos anos o consumidor brasileiro ele mudou muito? Olha, eu acredito que sim, viu? Eu acho que o consumidor brasileiro ele já é muito exigente quando a gente olha para outros países ali, né? Acho que tem um perfil muito diferente, mas acho que é um perfil que vem olhando cada vez mais para experiência, né? Não para a experiência do cliente que a gente fala como profissional, né? Mas Sim, acho que para experiência, ou física em uma loja, e aí de forma meio que natural, né? E a gente tem vários estudos que comprovam isso. É, é o estudo mostrando, de novo, né, o quanto a experiência vem sendo atrelada cada vez mais ao aumento de vendas, o quanto a lealdade do cliente faz a diferença. Então, eu vejo muito por esse lado. Acho que o atendimento, a experiência do cliente, ela vem se tornando cada vez mais, ela vem sendo cada vez mais falada, né? E as empresas já estão mudando muito mais o foco ali, pensando na exigência do nosso consumidor, né? Então, hoje, se você passar num shopping, vitrine todo mundo tem, vitrine bonita todo mundo tem, um sim. logo maravilhoso todo mundo tem. Mas quando entra na loja, você consegue escolher, não vou comprar nessa loja só porque fui mal atendida, vou na outra. É mais caro, mas ali eu sou bem atendida. E aí vai muito Exatamente. além do servir um cafezinho, né? Então vai na experiência completa, do início ao fim, até quem estava atendendo, até quem foi pagar, né? E quando a gente olha para o digital, também, mesma coisa, né? Então, de plataforma ali, de tecnologia, hoje, tecnologia todo mundo tem, times incríveis trabalhando, né? Tem, poxa, consultoria, tem plataforma que você contrata, você consegue entregar uma tecnologia muito boa. Agora, quando ele tem um problema, quando ele quer falar sobre alguma coisa, tirar alguma dúvida, acho que é aí que pega e as empresas já começaram a ver também que o consumidor está muito exigente com isso, né? Óbvio, quando a gente fala também de eficiência, tem a parte ali que entra também que é muito falada de chatbot, né? Sim, E acho que também cabe às empresas, ao invés de falar assim, não, eu não boto chatbot, ou eu só boto porque o cliente quer uma inteligência. Não, qual é o perfil? Olhar para a empresa assim, o que que a minha empresa, o que que o cliente exige da minha empresa, né? O que que ele quer ali? Às vezes ele quer tudo. Então é um pouco do que a gente faz lá no banco. sim. A gente já teve o posicionamento de ele não fala com nenhum bot. Ao mesmo tempo, eu tenho um cliente que gosta disso, Prefere. que tem esse perfil, que Sim, prefere que ele não quer falar com ninguém. sim, Eu, às vezes, dependendo do que eu sou o tipo de cliente que eu não quero falar com ninguém. Ao sim, mesmo tempo, tem momentos em que eu preciso falar com alguém, que eu preciso falar com um humano. Então, é sim. importante a empresa também olhar e entender qual é o perfil do cliente ali que ela está atendendo.
Com certeza. E com certeza o perfil do consumidor impacta no perfil do investidor. Você Sim. acha que mudou nesses últimos tempos também? Olha, mudou muito, Cris. Com pandemia, assim, a gente teve um aumento de número de CPFs na bolsa e que, consequentemente, mudam o perfil do nosso consumidor, né? O perfil que Claro, está na bolsa, ele é muito mais exigente. Ele é sim. muito mais... ele exige ali um lado de urgência muito grande, né? Então, que a gente tem mercado mudando a cada Instante, minuto né? ali, a cada instante, né? Então, a exigência a gente sentiu que mudou bastante, muito por conta desse movimento, Tá. né? Não só esse movimento, mas também um movimento de conhecimento. Antes o mercado de investimento era muito fechado, era para quem conhecia, principalmente focado em grandes fortunas, que tinha investimento, etc. Hoje, qualquer pessoa com R$ 1 você consegue investir. A Sim, gente tem diversos investimentos ali na plataforma de R$ 100, investimentos bons, tranquilidade, para o nosso cliente mais conservador. Então, qualquer um consegue. Menor de idade, maior, previdência para quem é mais idoso. Então, assim, a gente tem um pouco de tudo. Minha filha, por exemplo, tem conta desde que nasceu. Ela nasceu, eu já abri a conta dela. legal. Então, já é isso é óbvio, né? Eu tô ali dentro, mas a gente já vê isso acontecendo muito com outras pessoas. Então, acho que o conhecimento, sendo mais disseminado, também muda o perfil do que a gente tinha, né? Ah, Não com só o de certeza. atendimento, mas o perfil do nosso investidor. E, de novo, né? Da exigência dele. Não, legal. E na tua visão, na tua experiência aí, na tua trajetória, o que que você vê como o maior desafio para quem está na área, independente da indústria, pode ser na indústria, no setor financeiro ou numa indústria mesmo, o principal desafio de quem está tocando um projeto, programa ou ações relacionadas a CX? Olha, eu acho que o desafio também foi um pouco do que a gente falou, ao mesmo tempo que eu falo que foi como uma oportunidade, mas acho que o desafio é ter a liderança comprada ali. Então, é entender que é um trabalho de formiguinha, não é uma estratégia desenhada a curto prazo. Sim, Não é a área que vai prometer melhorar a experiência do cliente em um mês, né. Então entender ali que é um trabalho de formiguinha todo dia, que tem N pessoas com perfis diferentes, em áreas diferentes, né, então, traçando a mesma estratégia, mas que a gente tem vários pilares ali que são super importantes para que o final aqui, né, que na verdade não existe final, né, mas que enfim, que o objetivo seja atingido. sim. Então acho que esse hoje é um dos desafios. Eu considero que eu tenho muita sorte lá no banco, vou ser bem sincera, mas, poxa, né, já vi ali outras experiências, não só minhas, mas enfim, conversando com pessoas do mercado, onde às vezes a empresa não quer nem criar a área de CX, né. Sim. "Não, já tem atendimento, pra que Para você que criar? precisa?", Exato. né. Não, dados deixa eu olhar para produtos ali". "Não, mas eu também vou olhar para produtos, só que eu vou olhar para experiência". Exato. Então acho que isso é um obstáculo ainda que a gente vê diminuindo cada vez mais, mas que eu vejo ainda que existe muito. E é legal, perceber da tua experiência que há uma maturidade na cultura de centralidade ali do BTG, né, pelo que você está falando. Uhum. E isso é top-down, veio da liderança e tal. Mas e o desafio do dia a dia no sentido de, vamos contratar alguém, né, para o time, vamos contratar até para as outras áreas, né, porque quando a gente está falando de CX, é lógico que a gente tem a área como catalisador ali, mas todos da empresa Sim. precisam ter esse mindset, né? E é legal essa palavrinha mindset, eu gosto muito dela pelo fato de quando a gente pega o mind, né? E o set ali, configuração, né? Então a mente estar configurada para alguma coisa. Como vocês trabalham isso? Isso vem desde o RH? Vocês influenciam nesse processo? No dia a dia, como que é? Vocês têm treinamentos para isso? Como que funciona? Bom, a gente tem, foi o que você falou, assim, é uma evolução. Sim, Então, as áreas, pelo menos ali, que são relacionadas com o CX, tem principalmente, então, parte do back-office ali, tecnologia, a gente tem uma parte voltada só pro digital ali, de investimentos e banking. Então, são áreas ali que já meio que compraram o nosso projeto, vamos dizer assim. Então, legal. óbvio, existem desafios, claro, como qualquer empresa, não vou mentir aqui. A gente falou aqui de erros e acertos, vou falar também que eu só É acertei. claro. Existem desafios, mas também a gente foi entendendo muito a melhor forma de mostrar. Então, você até comentou de treinamento.
na nossa cabeça ali um pouco, Cris, assim, não adianta também eu chegar ali pro time de tecnologia e falar um super treinamento, falar Claro. assim, pessoal, então vamos focar na experiência do cliente, né? Óbvio, foram conversas, na hora de se conhecer, então são times, eu considero muito, eu falo que são times que são parceiros, eu preciso Sim. deles, eles precisam de mim, então a gente leva muito nessa parceria e a gente começou, aí eu de novo falando de números e métricas, mas a gente começou a mostrar muito também um pouco do que a gente estava tentando trazer como experiência em métricas. Então, por exemplo, para priorizar alguma coisa com tecnologia. Poxa, se eu sei que vai ser uma coisa que às vezes não vai me trazer ali, putz, eu não vou diminuir metade do meu time de atendimento, né? Pô, vai ser eficiência absurda. Não, não. Mas às vezes é uma parte na plataforma de produto que vai me trazer um incremento ali de alguma outra métrica, que vai Sim. diminuir meu churn, né? Então, cara, como é que a gente leva isso? A gente leva com métricas para o time de tecnologia. Então, eu já falo Legal. assim, sobe isso porque eu quero? Não. Olha, sobe isso porque olha aqui, olhando o business, olhando para o banco, olha o que a gente vai ter. Então, ao invés de eu falar assim, olha, vai aumentar 2 pontos no NPS, tá bom, vai aumentar 2 pontos no NPS. O que isso aqui muda? Vai mudar 2 pontos no NPS, que vai fazer com que o meu cliente tenha um aumento de receita XYZ, com que ele traga mais dinheiro no prazo tal, tal, tal. Então, a gente vai ali dosando, vamos dizer assim, com os times ali que não estão dentro do nosso mundo, mas que também querem jogar ali junto com a gente. Legal. Então, a gente aprendeu meio que uma forma ali de conseguir mensurar e levar a importância olhando para o business como um todo. Legal. E Isa, é bem importante isso, porque quando a gente fala de fortalecimento da cultura, isso é um baita do exemplo, né? Sim, Porque é um trabalho mais de articulação com as áreas, justamente, e dando ali indicadores do porquê, sim, né? Então, de certa forma, não tem como recusar, né? Então, é exato. parceiro estratégico do negócio, É. mas todos indo para o mesmo... Mas não, todos indo para o mesmo sentido. Uhum. Muito legal. E qual dica você poderia dar para as pessoas que estão ingressando na área ou que querem ingressar? Tem muita gente, a gente está vendo um movimento, né, de Uhum. pessoas que estão em outras áreas, gostam muito do tema de experiência do cliente e querem ingressar na área também. Então, qual dica você dá para essas pessoas que querem evoluir aí na profissão de Customer Experience? Acho que de dica, Cris, que eu gosto muito, eu uso muito para mim, se conectem, pessoal. Então, falem, compartilhem. Hoje a gente tem plataformas como o LinkedIn que abrem N portas. Não tenham vergonha. Achou algum case interessante, curtiu o perfil de alguém ali de CX, independente da postura, né? Se é head ou se é alguém do time de atendimento. Putz, leu uma notícia importante, vai lá. Oi, tudo bem? Poxa, tem 5 minutos, queria muito entender sobre a sua jornada. Queria saber Legal. como é que você fez isso. Hoje a gente tem N eventos, né? Então, poxa, a gente teve o All Summit ali, que é uma baita oportunidade de networking. Então, acho que é isso. E um pouco também do que eu falei de não compartilhem só os acertos, porque compartilhando os erros ali também, as oportunidades, os obstáculos, a gente consegue enxergar outras formas ali de fazer dar certo, Sim. né? Então acho que é importante também a gente ter esse lado de não querer falar só de tudo que foi bom, que foi maravilhoso. Não, tem como melhorar, sempre tem como. E às vezes a pessoa que está do seu lado, na sua frente, né, ou em outra rede ali, pode te ajudar com isso mais do que você imagina. Então, acho que seria isso. Um dos pontos, ótima dica. Eu acho que a gente tem que se conectar mesmo. Um dos propósitos até da comunidade Amigos CX, né, é esse tipo de colaboração. Sim. A gente acredita muito no aprendizado colaborativo e tem várias maneiras para isso, né? A gente pode se conectar no LinkedIn, pode participar de meetups, pode ir em eventos Uhum. de várias frentes. E também até assistir o ACXcast aqui, né? Aí. Para vocês entenderem as dores e os prazeres também da profissão, que eu acho que é muito legal, tá? Sim. Gente, a gente está finalizando o nosso episódio de hoje. É muito legal ter vocês aqui com a gente. Mas, Isa, antes da gente finalizar, compartilha suas redes. Boa, com certeza. No LinkedIn, pessoal, é Isabela Ferreira, então se botar Isabela Ferreira BTG Pactual, já vai me achar. E no Instagram é Bela, aí eu uso meu outro sobrenome, Bela Pasqualini, então também lá eu compartilho algumas coisas, alguns conteúdos. Então fiquem à vontade, pessoal. Legal. Isa, super agradeço a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo.
E obrigado também por ter participado do All Summit, que foi muito bacana. E, gente, eu agradeço. Sigam aqui a nossa comunidade, tanto no LinkedIn, como também aqui o ACX Cash. Se inscreva no canal, aperte o sininho, que toda a semana, toda quarta-feira, ao meio-dia, vai sair um episódio novo para você. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.